Graça e paz, amados. Hoje nós queremos dar continuidade à leitura do texto da nossa última reflexão, que se encontra em 2 Reis, capítulo 6, do verso 18 ao verso 23. Diz-nos assim, portanto, a palavra do Senhor. Quando os sírios desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere de cegueira essa gente, peço-te. E o Senhor os feriu de cegueira conforme o pedido de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que quando eles chegaram em Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e se vão para o seu senhor. Preparou-lhes, pois, um grande banquete, e eles comeram e beberam. Então ele os despediu e foram para o seu senhor. E as tropas dos sírios desistiram de invadir a terra de Israel. A outra face. O rei da Síria fazia guerra a Israel. O rei sírio mandou os seus soldados buscar preso o profeta Eliseu na cidade de Dotã. Em chegando lá, Eliseu orou para que Deus os tornasse cegos. E assim aconteceu. Em seguida, o profeta guiou os soldados cegos a Samaria e os colocou diante do rei de Israel. Eliseu voltou a orar e Deus prontamente restituiu a visão dos soldados. Quando o rei de Israel viu os seus inimigos diante de si, disse ao profeta: feri-los-ei, meu pai? Em tempo de guerra, você ter o seu inimigo diante de você, é natural a reação de querer exterminá-lo, não é verdade? Foi exatamente o que o rei de Israel quis fazer. Mas o homem de Deus não permitiu. Eliseu mostrou para o rei de Israel um caminho sobremodo excelente. Diz o verso 22: não os ferirás. Põe-lhes diante pão e água para que comam e bebam. Preparou-lhes, pois, um grande banquete, e eles comeram e beberam. Então, depois de alimentados pelo grande banquete oferecido pelo rei de Israel, as tropas sírias desistiram da guerra e voltaram em paz para a sua terra. Meus amados irmãos, diante deste episódio, nós podemos extrair 3 lições maravilhosas para a nossa edificação. A primeira delas é que a vingança nunca é a melhor alternativa. A palavra de Deus nos mostra, através do apóstolo Paulo, no capítulo 12 da sua carta aos Romanos,
e o verso 19, que nos diz o seguinte: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, nós não encontramos em lugar nenhum da palavra de Deus respaldo para a vingança. Pelo contrário, a palavra de Deus nos mostra que a vingança pertence ao Senhor e não a nós. Davi foi perseguido de morte pelo rei Saul. Por várias vezes, Saul quase tirou a vida de Davi. Por outro lado, Davi teve várias oportunidades de tirar a vida do seu perseguidor, do rei Saul, mas ele não fez. Ele recusou-se a fazê-lo. Ele entendia que Saul era um problema de Deus e não dele. Davi preferiu deixar que Deus cuidasse dessa questão, e assim aconteceu. Davi não usou da vingança. A segunda lição que o texto nos oferece é que a melhor alternativa é oferecer a outra face. Ao invés da vingança, foi oferecido aos soldados inimigos um fausto banquete. Diz o verso 23: preparou-lhes, pois, um grande banquete, e eles comeram e beberam. Ao invés da vingança, a misericórdia. Este princípio, meus amados irmãos, foi ensinado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo naquele memorável sermão, conhecido como Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versos 38 a 41. Olha o que o Senhor Jesus nos fala neste texto. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer que te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. É o outro lado da face que a palavra de Deus nos ensina. Paulo também nos mostrou esta verdade em Romanos capítulo 12, verso 20. Diz ele: se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isto, amontorais brasas de fogo sobre a sua cabeça. Em suma, meus amados irmãos, se alguém te fizer algum mal, retribui com o bem. Oferece o outro lado da face. Quando Jesus foi preso, esbofeteado e cuspido no rosto, está lá em Mateus 26, versos 67 e 68, ele não revidou, mas ofereceu o outro lado da sua face quando declarou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. E a terceira lição, irmãos, é a vitória do bem sobre o mal. Depois do delicioso banquete oferecido
pelo rei de Israel, as tropas dos sírios desistiram de invadir a terra de Israel e voltaram para a sua terra em paz, diz o verso 23. Eis a vitória do bem. Meus amados, este é o conselho, esta é a orientação da palavra de Deus para as nossas vidas. Diz Paulo em Romanos 12, 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então nós temos aqui essas 3 lições maravilhosas que podemos extrair do texto lido. Mas eu quero destacar que isto só foi possível por conta da orientação de Eliseu, o homem de Deus. Porque pelo rei de Israel, o resultado seria outro. Então, para que nós possamos vivenciar essas 3 orientações que eu chamo de 3 princípios, é preciso que a minha vida esteja em intimidade com Deus. É preciso que eu seja uma pessoa de Deus, um homem de Deus. Então, o bem venceu o mal. O bem prevaleceu sobre o mal. Porque o posicionamento do homem de Deus foi este. Então, que o nosso bondoso e misericordioso Deus nos ajude a agir sempre assim, para que o seu nome seja glorificado em nosso viver. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós sabemos, ó Deus, que nos deparamos diariamente, a todo instante e momento, da luta entre o bem e o mal, do espírito contra a carne. E muitas vezes, ó Deus, a carne tem prevalecido sobre as nossas atitudes. Quando nós usamos da vingança, nós usamos do retruque. Quando a Tua palavra nos ensina um caminho sobremodo excelente, que é o caminho da graça, da misericórdia. Então, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito nos capacite a agir como agiu Eliseu, em vez do mal, agir com o bem. E assim possamos honrar e glorificar o Teu nome no nosso viver. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.